Participe através do nosso telefone, através do nosso e-mail. Os convidados de hoje, psiquiatra infantil, Dr. Khaled El Salih. Acertei? Sim. Obrigada pela presença, boa tarde. E Carolina Betônico, endocrinologista. Doutora, obrigada pela presença, boa tarde. Quais são os tipos de transtornos alimentares? Os transtornos mais comuns são a anorexia, a bulimia e existe um transtorno que a gente chama de transtorno de compulsão alimentar periódica. A anorexia é um transtorno em que o paciente tem uma perda importante de peso. Geralmente essa perda vem relacionada com uma dieta muito restritiva e o paciente tem um transtorno de imagem corporal. Ele não consegue perceber quão magro ele está. A pessoa emagrece e mesmo assim ela continua se sentindo obesa. Tá magrinha, mas se olha no espelho, se acha gorda. E ela ainda se acha gorda. A bulimia já é um transtorno que tem relação com um período de exagero alimentar e cursa com um período na sequência purgativo. Então ela tem um exagero na alimentação e depois ela faz um método de perda de peso, pode ser provocando vômito, usando laxante, usando diurético. E o transtorno de compulsão alimentar periódica já é um transtorno em que a pessoa tem alguns períodos de comer exagerado, descontrolado. Então existe um comer rápido, exagerado e logo na sequência vem um sentimento de culpa. E tem um transtorno que seja mais grave? A anorexia é um transtorno considerado mais grave porque ela pode ter algumas complicações cardíacas e que pode levar à morte. Então a anorexia tem um percentual de óbito maior do que os outros transtornos. Quais as características, doutor, de personalidade dessa criança que pode vir a desenvolver no futuro um distúrbio alimentar? Sim, os distúrbios alimentares, eles costumam se iniciar nessa fase, né, com mais frequência na adolescência, né, ou na idade do adulto jovem, né, mais frequente em mulheres, né, e as características podemos dizer que são um pouco diferentes em termos de personalidade. Nos indivíduos que manifestam anorexia, as características vão ser de uma pessoa mais perfeccionista, né? A gente classifica como uma personalidade obsessiva. São rígidos, né? São mais fechados, uma introversão é detectada nesse tipo de indivíduo. Já os bulímicos, eles costumam ser mais sociáveis, né? E aí eles se enquadram numa característica de personalidade que a gente classifica como impulsiva, certo? Eles se colocam com frequência em situações de comportamento de risco, né? E isso vem a favorecer as características se associar com as características do transtorno. E é possível que os pais consigam identificar que essa criança, que esse adolescente, ele está com algum problema, está com algum distúrbio alimentar? Chama atenção aquela criança que começa a ter uma perda de peso inexplicável, ou então aquela criança ou adolescente que começa a deixar de fazer as refeições em família, começa a procurar fazer as refeições de maneira separada. Então, às vezes, o comportamento ele se manifesta de forma oculta, né? A pessoa não quer que o transtorno seja descoberto. Então, ela evita aquele contato alimentar com a família para que ninguém saiba do transtorno. Vocês acham que hoje essa busca exagerada pela perfeição, pela beleza, a mulher tem que ser magra, né? O homem tem que ser musculoso. Então, tudo que a mídia prega, talvez isso acabe influenciando para que essas crianças, esses adolescentes, eles fiquem tão habitolados, né, com o corpo, sim. Então acabam desenvolvendo o distúrbio. Sim, sim. Isso acredito que hoje, com todas as informações, o acesso que você tem fácil a muitas informações, veio a escancarar um pouco mais isso. Mas isso já acontece há muitos anos, né? Isso da década de 50, 60, esse padrão de pensamento, de percepção do indivíduo quanto ao seu corpo, acabou se tornando uma exigência da sociedade, né? E realmente influencia bastante no desenvolvimento do transtorno. Concorda, doutora? Eu concordo. Acho que o transtorno não é provocado pela mídia, mas o que aparece na mídia é que a magreza é sinônimo de sucesso.
Então, assim... sinônimo de beleza, sinônimo né? de beleza, sinônimo de sucesso. Então, a gente tem... os nossos modelos são ligados aos indivíduos magros. E esses transtornos acontecem nessa busca. Né? Existe um percentual, uma pesquisa realizada, em que 1/4 das adolescentes consideram que elas estão acima do peso. Então, quando a gente tem um adolescente que considera que ele está acima do peso, ele vai fazer alguma medida para chegar ao peso que ele considera ideal. E isso abre a porta para aparecerem esses tipos de transtorno. Qual deve ser a atitude, doutora, da mãe, principalmente a mãe, né? A menina lida muito com essas questões de estética, de beleza, e sempre procura a mãe. Quando essa criança ou essa adolescente chegar para a mãe e falar que está insatisfeita, eu quero fazer dieta, eu quero fazer regime, e ela está assim, mas ela não se sente magra, ela se sente feia, né? Ela se compara com as amigas. Então, qual é o papel da mãe? É chegar e conversar ou não? Ou incentivar que a filha faça uma dieta mesmo, que ela procure fazer uma atividade física? Eu acho que a importância é que quando o filho traz esse tipo de questionamento, é importante que a gente leve essa criança para um profissional. Entendeu? Não tenta resolver sozinho em casa. Resolver isso sozinho em casa. Né? E associar a conversa que a mãe pode ter, associar a questão de saúde, não a questão de magreza. Mas é fundamental que ela não tente resolver aquilo sozinha em casa, que ela procure a ajuda de um profissional para ser feito um diagnóstico mais precoce mesmo. O próprio padrão familiar, ele entra como um dos fatores no desenvolvimento do transtorno. Né? Então, características de família, de ambiente, né, no que se diz respeito ao ambiente, podem favorecer, ser um fator de risco para o transtorno se desenvolver. Então, eu acho que o interessante é buscarmos um equilíbrio nesse padrão familiar. Então, famílias muito rígidas, né, muito disciplinadas, a criança ou adolescente que está inserido nessa família, ele tem um fator de risco a mais. Mesmo acontece no outro extremo. Famílias que são muito descontroladas, né? Um ambiente mais conturbado também virá a favorecer o desenvolvimento do transtorno no indivíduo. Isso que o doutor disse, doutora Carol, é muito importante, porque tem famílias que as mães, os pais, não deixam a criança beber um copo de refrigerante. A gente sabe que isso faz mal exageradamente, né? Frequentemente. Mas de vez em quando não tem problema, né? Você tomar um refrigerante, comer um docinho. Então... o equilíbrio, né? Não pode haver exagero, tem que haver um equilíbrio. Na rotina, a gente sempre procura ter uma dieta mais saudável, mas todo mundo durante o fim de semana, eventualmente, sai com a família e isso não deve ser um problema. Né? Se você tem uma dieta equilibrada, você sair para ir numa pizzaria ou você tomar um refrigerante, isso não vai causar nenhum problema se isso não for a regra, se isso for, né? Porque se a regra existe dentro de casa, a criança, quando sair, ela vai querer tomar todo o refrigerante que a mãe não deixou ela tomar em casa. Ela faz isso exageradamente, né? E às vezes ela faz isso ocultamente, né? O mais importante é olhar os períodos que às vezes a família não está. Comer exagerado também fora dos olhares dos pais é importante. Já que é proibido, eu faço escondido. É uma característica, né, desses pacientes, desses indivíduos que vêm a manifestar. Eles agem em segredo. Né? Então, a hora que os sintomas emergem, já estão numa situação difícil. A depressão é um problema, é uma patologia que está ligada ao transtorno alimentar? Sim, com frequência. A gente costuma dizer que para fazer o tratamento de um distúrbio alimentar, o psiquiatra ele precisa ter uma visão geral sobre a psicopatologia, porque transtornos depressivos, mesmo sintomas depressivos, sintomas de ansiedade, podem vir a estar associados ao curso do transtorno alimentar. É tão grave tudo isso que a gente está falando que tem pessoas que não bebem água, né, doutora, por achar que vai engordar. O problema é muito sério. A restrição ela pode acontecer de maneira brusca ou pode acontecer lentamente. Algumas pessoas elas cortam todos os tipos de alimento. E essa questão de orientação, você chamou atenção para os pais, é uma coisa muito importante, principalmente com relação à internet. A internet ela disponibiliza vários
sites que para o adolescente são sites perigosos, que incentivam esse culto à magreza ou que incentivam essas práticas bulímicas e ensinam a fazer isso de maneira que os pais não descubram, entendeu? Então tem alguns sites que vem escrito certinho, você não quer que a sua mãe descubra, então quando você for ao banheiro, então é uma coisa muito perigosa, né? Então esse exagero é muito perigoso e a informação para os pais é a maneira mais eficaz de você ter um diagnóstico mais precoce. Algumas meninas comem, aí se sentem culpadas, exatamente a palavra é essa, culpa, vão ao banheiro, colocam o dedo na garganta e provocam o seu próprio vômito. Sim. Isso é muito perigoso, né? Isso é perigoso, o uso de laxante é muito perigoso, o uso de diuréticos também é muito perigoso. E eles costumam ter já uma organização mesmo virtual, em que eles se encontram para discutir ideias e métodos de como agirem, né? E isso é muito grave. Então, como a doutora disse, a psicoeducação é importantíssimo, né? Informação aos pais e não levar a criança, o adolescente a um conflito, tá? Não entrar num conflito, mas sim buscar auxiliá-los nessa condição. Eu consigo curar este problema de que maneira? Não existe um tratamento com um único profissional. O tratamento para envolver sucesso no transtorno alimentar, ele deve envolver o endocrinologista, mas o psiquiatra, o psicólogo, a terapia é fundamental e o nutricionista. Então, quando a gente fala em tratamento, a gente está falando de uma equipe. Pergunta da Laura Souza, lá de Botucatu. Sou divorciada e meu filho tem 10 anos. Começou a engordar muito desde que me separei. Já tentei levar ao médico, mas meu filho se recusa. O que eu faço? Gostaria que vocês me ajudassem. Bom, vamos começar por partes, né? A mãe se separou, isso pode causar um distúrbio, esse trauma pode causar um distúrbio alimentar na criança de 10 anos? O transtorno, ele é multifatorial, a etiologia dele é multifatorial, né? Então, processos que envolvem alterações neurobiológicas, processos que envolvem alterações no ambiente e do contexto familiar, podem vir a desenvolver o transtorno. Então, a separação, com certeza, é uma situação traumática que a criança viveu. E isso pode, sim, estar associado a essa manifestação. E como convencer uma criança que não quer procurar ajuda? A mãe tenta levar, mas essa criança se recusa. Como eles fazem? Como os pais fazem? Ela deve levar a criança ao médico e sem uma imposição. Ela vai fazer uma consulta de rotina com o médico, como para qualquer outro tipo de doença. Nenhuma criança se sente, às vezes, satisfeita de ter que tomar uma vacina, entendeu? E o médico, ele tem que ser habilidoso o suficiente para entender e não ser rígido com a criança nesse momento. Na verdade, tem que haver uma parceria com a criança e deixar a criança o mais confortável possível no consultório. A ida pode ser uma imposição da família, mas dentro do consultório tem que ter um equilíbrio. Doutora, quais são as complicações neurológicas que essa criança, que esse adolescente pode ter por causa do distúrbio alimentar? Não só neurológicas, né? Ela pode ter, em casos extremos, você tem crises convulsivas, você pode ter déficit de memória, mas você tem, pela desnutrição, no caso da anorexia, em que você tem uma perda importante de peso, você pode ter prejuízo do crescimento, você pode ter um atraso da puberdade. Um sinal que chama muita atenção, nós estamos falando muito das famílias, é a parada da menstruação. Essa menina, quando perde muito peso, ela pode deixar de menstruar por pelo menos 3 ciclos. Então, a parte neurológica é uma das coisas que pode acontecer. Ou seja, pais, fiquem atentos, procurem estar mais presente com seus filhos e observar se alguns desses sinais aqui que nós discutimos for detectado aí na sua casa, procure ajuda. Né, doutores? Obrigada pela presença, uma ótima tarde. Primeiro intervalo do dia é bem rápido e você nem pense em trocar de canal, tá? Eu já volto ao vivo.
Agora eu tenho uma dica imperdível para você que gosta de se alimentar bem. Toda quarta-feira, Supermercados Nagai prepara ofertas no setor da feirinha. E é claro, hoje não é diferente. Todos os itens da feirinha estão com preços especiais, sem contar na variedade de frutas, verduras e legumes que o Nagai faz questão de oferecer. Sempre com maior cuidado para garantir a sua saúde e de todo mundo aí em casa. Supermercados Nagai garante que você, além de levar os produtos mais fresquinhos e selecionados da cidade, ainda vai fazer economia em todos os setores. E tem mais. Olha só, gente, agora o Nagai conta com mais uma loja para melhor atendê-los, viu? São 1.400 metros quadrados de área de venda, com tudo o que você espera de um grande supermercado. Supermercados Nagai fica em Presidente Prudente em 2 endereços, no Jardim Paulista, Rua Nestor Seabra, 335, e também na Avenida Brasil, 1058. Então não se esqueça, Nagai em 2 endereços para você.